bater esse papo essa noite. Resolveu. É isso mesmo. Obrigado. Olá, Ivaldo, tudo bem? Doutor, Como boa vai? noite. Como é que vão as Tudo bom, coisas? boa Tudo em noite. paz? Aqui torcendo para acabar a pandemia. É, para a gente poder circular à vontade, né, doutor? Tá Doutor, difícil. vou lhe apresentar para os nossos amigos que ainda não lhe conhecem. Doutor Ademir Merim é bacharel em Direito pela UCSAL, Universidade Católica de Salvador, faculdade onde eu tive a honra também de ter concluído o curso de Direito. É sócio fundador do escritório Esmerim Advogados Associados, autor do livro Comentários à Lei Eleitoral, presta jurídica a diversas prefeituras e câmaras municipais do estado da Bahia e coordenador jurídico de várias campanhas eleitorais, tanto na Bahia como em Goiás. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, um abraço para você e para todos que estão aí assistindo. Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa hoje, né? Para Com certeza. melhorar. E estamos à disposição. Podemos conversar. Doutor, olha só, nossa live ela tem como tema central politicando, ou seja, é falar de política. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é o adiamento das eleições, eu gostaria de saber qual é o seu entendimento acerca da política, como é que o senhor vê a política, está vendo a política hoje em nosso país? O que que o senhor tem percebido aí? Olha, nós estamos passando por um período relativamente ruim, né? Principalmente quando você casa as questões que deveriam estar sendo cuidadas e não estão, né? Como, por exemplo, a coisa Sim, mais importante hoje é a questão da pandemia. Nós temos 50 dias, completou ontem, que não tem um ministro da Saúde, né? Tem um presidente que ele não tem tempo de governar, porque ele toda semana tem que ficar olhando o currículo, né? Para ver quem vai nomear para algum cargo e tal. Então não dá tempo dele administrar. E tem aí uma série de situações, quer dizer, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, a gente já sabe o que é historicamente, não tem muita diferença. Sempre você tem lá a esquerda, a direita e o centrão que resolve tudo. Então, nós temos aí, ele relutou muito em procurar auxílio do centrão, mas parece que agora já se cedeu. E é assim que a democracia nossa funciona. É lamentável e eu lamento muito que a gente tenha passando pelo que está passando e nós não temos um presidente que foi ativo nessa situação. E muito pelo contrário, né? Começou a criar caso e aquela manifestação dia de domingo pedindo para fechar o sim. STF, não sei o quê. E o Congresso Nacional, quer dizer, a volta da ditadura, umas maluquices. E É. que depois o povo começou a ir para a rua, do outro lado também. Houve uma reação por parte do Supremo e hoje parece que as coisas melhoraram um pouquinho, pelo menos não está tendo aquela reunião no Cafofo de Bolsonaro, né, todo dia de manhã, ali no Palácio. Porque ali ele já falava um bocado de coisa. Você acordar de manhã, deixa eu Verdade. ver aqui o que foi que ele falou hoje. Mas ali no Cafofo dele parece que desmobilizaram um pouquinho. E está aí, né? A gente, nessa democracia jovem que nós temos, com sérios riscos, né? Graças a Deus melhorou um pouco e a gente espera que melhore mais ainda. Nós temos tempo e recuperação e eu espero que o país entre no eixo e a gente saia dessa situação sanitária que nós estamos vivendo e também que a política ela possa se alinhar para que a gente possa ter mais tranquilidade na nossa administração de vida. Doutor, como é que o senhor está vendo essas ações do STF, principalmente em relação a fake news e algumas prisões que vêm ocorrendo? O senhor acha que há, em algum momento, uma certa intervenção excessiva do Poder Judiciário junto ao Poder Executivo, Poder Legislativo? Como é que o senhor está vendo esse momento
dessa polarização também, né, entre os poderes, se a gente colocar dessa forma? Olha, na verdade, todos nós cometemos erro, né? E o judiciário comete, o legislativo, o executivo. Eu acho que o judiciário, ele pesou a mão em alguns momentos, né? Naquele Sim, episódio, por exemplo, da nomeação do delegado da Polícia Federal, que proibiu de nomear, porque era amigo, não sei o quê. Quer dizer, uma grande maluquice. Também nós temos aí sim. alguns partidos que, ele, na verdade, não são partidos políticos, é um escritório de advocacia, né? É, Então, aí sai um decreto, o cara fala uma coisa e nego entra com ação. é, Querendo impedir tudo. Né? Acho que é um partido aí chamado Rede, né? Que ele vive disso. sim, é verdade. Então, a gente tem essa dificuldade. Você tem alguém querendo brigar, que vai para o ringue e chega lá e encontra outro que quer brigar. E aí é complicado. É complicado porque os parlamentares, eles têm o Congresso Nacional, ou na Câmara ou no Senado, para poder propor as emendas dele. Por exemplo, Sim, você não pode nomear um amigo para a delegacia, para a Polícia Federal. Então, pô, faça alguma lei lá dizendo que não pode nomear amigo. Né? Já tem os inelegíveis de primeiro e segundo grau, né? Aí você bota sim, inelegível por grau de amizade. Quer é, dizer, faz alguma coisa. Agora, fica aí nessa maluquice toda hora de entrar com ação, qualquer coisa. Teve até um juiz que deu um despacho, que foi um negócio do ex-ministro da Educação, que ele não está lá para ter sim, patrulhamento ideológico. Né? Você não vai permitir que ele tome posse do Banco Mundial, porque ele ideologicamente é assim. Não tem lógica. Aí, é, mas a mídia está aí. Hoje você entra com a ação na mesma hora na mídia, não estou preocupado se vai dar certo, se não vai, se juridicamente é possível, se não é possível. Estou preocupado com isso, não. Eles querem é, aparecer. Aqui, por é, exemplo, você que entende de eleitoral também, aqui, por exemplo, nós tivemos o PDT fez uma consulta que não foi respondida ainda pelo TSE, se quem está à frente da pandemia pode se desincompatibilizar diferente de outro. Quer dizer, o cara tem 4 meses para desincompatibilizar, secretário, por exemplo, que é candidato a prefeito. Aí, se está sim, na pandemia, você poderia ter 2 meses. Quer dizer, desequilibra tudo. E outra com coisa, certeza. estão querendo que o TSE legisle por consulta. Né? É, Aí fica complicado, sem nenhum é, fundamento. E é, aí faz uma consulta dessa, aí vai para a imprensa. Aí fica aquela coisa, se joga nos braços da imprensa. Aí eu estava dizendo, aí vai ficar fácil, o TSE respondesse que era possível. Um candidato a prefeito do município pedia para ser nomeado motorista de ambulância, né? Que está levando paciente do corrido para cima e para baixo, e aí ele saía sim, depois dos outros, não é verdade? Então, quer dizer, é uma esculhambação, rapaz. é, E outra coisa, quem fez a consulta, quem redigiu, não é que ele não saiba, não, é que a coisa é intencional, entendeu? É para atrapalhar é, mesmo. Por exemplo, tem é, algumas coisas que tem lógica. O TSE respondeu a consulta que você pode fazer convenção virtual, né? sim, Mas a convenção virtual, ela tem respaldo no Código Eleitoral, se não me engano, no artigo 216, que tem um dispositivo lá que eu mesmo uso muito nos meus processos, que o sim, juiz se absterá de declarar nulidade quando não houver demonstração de prejuízo. Criar um clube social para poder organizar torneio de futebol. O objetivo principal no partido político é candidato. E usando esse dispositivo, que ele não é para isso exatamente, ele está ali inserido no capítulo que fala de voto até físico, na época que tinha, mas ele sempre foi usado. Mas você mudar a data de desincompatibilização, porque o cidadão ele está à frente da pandemia, você abriria um precedente muito grave. Você vê, inclusive, que para votar e promulgar a emenda constitucional número 107, essa agora última, sim, o presidente do TSE ele negociou com o Congresso para que sim, aprove o claro, Congresso.
É, Inclusive, lá tem um dispositivo dizendo que se uma determinada localidade não puder fazer eleição em 15 de novembro, que o TSE designaria outra data. Aí os congressistas sim, fizeram uma emenda modificativa. Dizem, não, não sim. vamos dar essa colher de chá para o TSE, de legislar. Sim, Então, tem que ser pedido ao Congresso, né? Aí o TSE pode sim, pedir ao Congresso, mas ele vai ter que aprovar um decreto legislativo. é isso Então, mesmo. é mais ou menos isso aí. É isso, doutor. Só registrar a presença de alguns amigos que estão conosco aqui. Registrar a presença, inclusive, do nosso amigo Gil, que me falou que está aí com o senhor, né? Um abraço para Gil, nosso Almoçou comigo pré-candidato a hoje, vereador. almoçou comigo hoje. Pois é, pré-candidato a vereador pelo MDB. Registrar a presença aqui do nosso colega Átila Carvalho, pré-candidato também pelo PTB, Dante Guzmão, nosso querido amigo Paulo, Viviane, Danilo, nosso querido amigo também, Ivan Cordeiro, pré-candidato pelo PTB, está conosco, Léo Lopes. Então, vários amigos aqui essa noite. Olha só, doutor, vamos entrar aí. A gente já falou alguma coisa em relação às eleições, mas o que que o senhor, qual foi a sua percepção em relação a esse adiamento das eleições? O que que o senhor achou em relação a isso? Olha, o adiamento das eleições, ele não se dá porque os políticos não querem fazer eleição, né? Sim, Havia aí uma perspectiva muito ruim, ao meu ver, que era a coincidência de mandato para 2022, que isso não foi sim, nem para frente. Eu acho difícil que algum dia o Brasil tenha coincidência de mandato. Muitos lugares no mundo não tem. E é, não é demais não ter coincidência de mandato. E ainda tem outro detalhe. Historicamente, uma média de um terço dos congressistas são candidatos a prefeito. Então, o indivíduo é deputado federal ou estadual, ele é candidato a prefeito, perde a eleição, um abraço, ele sim, volta, ele continua deputado. Agora, sim, se ele tiver coincidência de eleição, ele vai ter que escolher qual é que ele vai querer disputar. E muitas sim, vezes tem muitos candidatos que disputam a prefeitura sabendo que não vai ganhar, né? Tem certeza que não vai ganhar. Mas aí ele quer promover o nome, né? E agora que tem dinheiro sim, público, então fica mais fácil, né? Gastando o dinheiro dos outros e né, ele promove né, o nome dele. É. é, E aí a gente sabia que isso não ia acontecer. Então, do ponto de vista da eleição, eu acho interessante. E acho interessante até por outro aspecto. Porque eu sempre defendi, antes de qualquer pandemia, que a eleição deve ser mais próxima da posse. Antigamente, as eleições já foram 15 de novembro. Quando veio a Lei 9.504, aí foi que sim, mudou em 97, mas a eleição era 15 de novembro. O que é que ocorre? Você, quando hoje um indivíduo perde a eleição em outubro, o prefeito tem quase 3 meses aí para esculhambar, fazer confissão de dívida, né? Pagar o que ele não pagaria se ele ficasse, e ele deixa, muitas vezes, terra arrasada, né? Para sim, o sucessor. Então, a eleição em 15 de novembro eu acho bom, porque logo, logo a gente vai ter a posse. E aí, tendo a posse rápida, inclusive, não dá tempo do prefeito derrotado, né? Esculhambar e deixar a coisa meia quebrada. Então, eu acho interessante por essa via. sim. Registrar a presença aqui de mais alguns amigos aqui. A gente está com uma presença aqui muito ilustre essa noite, doutor, que é a nossa vice-prefeita aqui de Conquista, dona Irma Lemos, presidente do PTB em Conquista também, está nos acompanhando, nossa querida amiga Mônica Cajaíba, pré-candidato a vereador Jacó também pelo PTB está conosco. Então nós temos vários pré-candidatos. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui para a gente ir debatendo. Doutor, o senhor colocou uma coisa aí bem interessante. Eu fiz uma live esses dias, há uns 15 dias atrás, com o doutor Luiz Viana Queiroz, e a gente discutindo justamente essa questão das modificações que ocorrem, parece que escolhem as eleições municipais para trazer várias modificações na legislação eleitoral. Então, o que, que a gente vê muito? Uma insegurança jurídica em praticamente toda eleição municipal. Então, a gente vivenciou isso até a semana passada, sem saber se a eleição seria adiada ou não. Aqueles que estavam exercendo cargos com a preocupação em relação à desincompatibilização.
Então, por que que isso acontece basicamente em relação às eleições municipais? O senhor Bom, entende que acontece isso também? a eleição municipal é um laboratório, né? Se der É, certo, continua. Se não der certo, eles mudam, né? Sei lá. é, Então, é sempre assim. Na verdade, essa coisa, por exemplo, hoje, que não tem coligação para vereador, complicou um pouco, sim, né? Teve uma sim, dificuldade muito grande lá atrás, inclusive, quando estava se encerrando o prazo de filiação. Então, tudo isso aí vai ser testado, né? Cada dia mais. sim, Tem algumas coisas que já vinham, por exemplo, o quociente eleitoral. O quociente eleitoral sim, tem partidos que não atingiu o quociente eleitoral, estava fora do cálculo. Agora, com essa nova lei, uma leizinha que foi emendada lá, é, que está no artigo, acho que 107 do Código Eleitoral, o partido que não tem quociente, ele vai poder participar da sobra. tá E sobre. tem chance de eleger. Vai depender aí. Eu estimo o seguinte, que o partido, para eleger fora da primeira parada, na sobra, ele vai ter que ter uma média de 85% dos votos do quociente. Então, por exemplo, se o Interessante. quociente for 10.000, ele vai ter que ter 8.500, mais ou menos. O Sim, quociente sim, aí em conquista, aí eu estou estimando em 8.100 e poucos votos, se continuar tudo é, normal, com o sim, crescimento da eleição para cá de em torno de 4%. Então, o partido que antes não tinha essa condição de eleger, porque ele ficava fora, vamos supor, o quociente é 8.000, o partido tinha 7.800, estava fora. Né? Então, sim, agora tem sim, essa possibilidade. Então, tem algumas coisas interessantes. E o critério dos vereadores é, além disso, o vereador tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para poder se eleger. São dois critérios. sim. Então, eu acho que tem algumas coisas interessantes, em que pese a minha grande reclamação é em relação à questão de tempo de propaganda. A eleição Sim, começa muito tarde, né? Você tem que discutir antes. E, na verdade, ela começa tarde, que é para beneficiar ele, né? Porque aí você não tem a verdade, discussão maior. É igual, verdade. por exemplo, os candidatos, pela nova lei, eles podem. Nós estamos no período de pré-campanha, não é isso? Então, eles Sim, podem dar entrevista. O candidato pode dar entrevista. Os pré-candidatos podem dar entrevista. Agora, você não vai convidar um indivíduo no rádio, não vai convidar seu Nezinho lá do Alto Marom para dar uma entrevista. Ele vai é, convidar, normalmente é um vereador, um médico famoso, um é, engenheiro, não é verdade? verdade. Então, fica tudo parecendo o mesmo. Então, é meio complicado o sistema de propaganda no Brasil, porque cada dia eles vai tirando mais um pedaço, mais um pedaço. Agora, por exemplo, tiraram o carro de som, já não pode mais Sim, circular e tal. Ah, era chato, não era? Sim, mas era o que tinha, né? Lá é. atrás, quando eles começaram a mudar, aí tiraram outdoor, brinde, né? Tiraram coisa. Tem candidato aí distribuindo máscara com nome, né? Pois é, Tem coisa. eu ia até entrar nesse assunto, ia entrar nesse assunto. Hoje à tarde ainda um amigo me enviou uma mensagem perguntando isso, né? Eu até falei com ele, falei, olha, entre na nossa live mais tarde e pergunte, porque é algo que muitas pessoas estão perguntando. Então eu vou perguntar para o senhor, né? Tem uma experiência grande no direito eleitoral. A questão da máscara, porque assim, a gente vê muito aquela, que até um tempo atrás, aquela questão de tô com fulano, tô com ciclano, né? Havia um questionamento ali se era propaganda antecipada ou não há um tempo atrás. Hoje, o cidadão já coloca o adesivo no carro, se manifesta nas redes sociais, dizendo que é pré-candidato, etc. E, atualmente, surge a questão da máscara. E aí a pergunta é essa: pode o pré-candidato distribuir máscaras com o tô com João, tô com Maria, etc? Isso pode, doutor? Olha, veja bem, a questão do adesivo de carro, ele não é problema, porque pode se colocar. O que a lei fala é que não pode pedir voto, né? Sim, Por exemplo, quando o indivíduo vai fazer uma entrevista no rádio, ele pode dizer o que é que ele quer fazer, ele pode sim, criticar a administração, né? Eu digo sempre uma coisa, olha, aprendam isso. Aí quando me perguntam assim,
Ah, eu posso falar bem de mim lá, dizer o que eu fiz, o que eu quero fazer? Claro que você pode. Até porque é o seguinte, se podem falar mal de você, porque você não pode falar bem de você. Então, né? Verdade. Essa é a É. lógica. Aí, por exemplo, um adesivo para carro não é brinde, mas máscara é brinde, certo? Máscara é brinde. Então, a legislação proíbe de dar qualquer brinde. Lamentavelmente, nós vivemos num país que tem tanta proibição, porque não deveria, né? Se você É, observar, a máscara é uma coisa, eu diria que hoje é uma coisa de saúde, né? Porque verdade, todo mundo está verdade. recomendando. Mas aí, como você tem os candidatos diferenciados, né? Tipo assim, um candidato pode dar sem máscara, porque as amigas dele do bairro, as costureiras, fizeram, mas só fizeram sem, porque tem que comprar elástico, tem que comprar o pano, essa É, coisa toda. Mas aí tem um cara, aí já vem o sabido, né? Que, do abuso de poder econômico. Compra logo 50 mil máscaras, é, 10 mil máscaras, e aí desequilibra. Então, eu não aconselho que se use, que dê máscara. Agora, o eleitor, aí também é um risco, mas a lei permite. O eleitor pode fazer sua máscara e colocar o seu nome, o meu nome, o que ele quiser. O eleitor. Agora, você sim. distribuir, não. Tá certo? É uma manifestação individual, né? No caso, o É. eleitor, por conta própria, ele fazendo, ele pode fazer aí como uma manifestação individual. Entrando nessa questão da pré-campanha, doutor, o que a gente tem muito questionamento em relação a isso, né? É, o que eu venho percebendo, na realidade, em relação à pré-campanha, é que a vedação mesmo é em relação ao pedido de voto de forma expressa. Em relação a outras condutas, parece que praticamente é como se quase tudo fosse liberado. O senhor concorda com isso? É quase tudo liberado mesmo. A exceção do que está proibido na eleição, né? Por exemplo, você não Sim, pode ter outdoor na eleição, nem na pré-campanha. Você não sim, pode contratar, pagar propaganda em rádio e televisão. Não pode. Você não pode colocar carro de som na rua. Na época da eleição, você vai poder colocar carro de som e comício, que quase não existe mais, né? Já quase acabaram. sim, Mas você tem sim. passeata e carreata. E com o Covid, eu acho que vão fazer muito mais carreata do que tudo. Então, o Verdade. carro de som você pode colocar em carreata ou passeata. O carro de som rodando como rodava antigamente, sem destino, né? O único Sim, destino era o ouvido do povo, né? Esse daí está é proibido. verdade. Esse está proibido. Então, muita coisa está permitida. Por exemplo, você pode fazer uma reunião em praça pública enquanto pré-candidato? Não, não pode. Você pode fazer um comício de campanha? Não pode. Agora, você pode alugar um clube social, um espaço, e fazer lá a sua reunião. Tipo, reunião para colher ideia de plano de governo, aquelas coisas. Inclusive, o PT fez isso na eleição passada. Deu um ônibus, né? Tinha um ônibus que ia, não sei o quê, Sim, e parava em alguns lugares e fazia. Então, não há problema. Então, tem muita coisa permitida, mas também tem muita coisa proibida. Agora, no geral, melhorou muito. Agora, melhorou por quê? Porque, como ele diminuiu o tempo de campanha para 45 dias, aí eles deram sim, uma afrouxada na pré-campanha, para dizer assim: olha, vamos pelo menos liberar aí essa época de pré-campanha. Então, é isso. verdade. Doutor, Dona Irma faz uma pergunta aqui. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Esmerim. O candidato que estava filiado a um partido e esse ano ficou em outro e não deu baixa ao sair do primeiro, como fica a situação? Acho que ela está dizendo aí a questão da dupla filiação, né? Ó, dona Irma, um abraço para a senhora, nunca mais a gente se viu. Mas uma hora eu vou tomar um uísque lá em sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que essa hipótese não existe mais, não, sabe? Porque é o seguinte, a lei mudou. Agora prevalece a última filiação. Então, se ele Sim, tiver no cartório registrado num partido e chegar uma nova filiação, o juiz vai cancelar a antiga e vai prevalecer a nova. Então, sim, não existe mais essa hipótese de dupla filiação, não. A não ser que deitar no mesmo dia, no mesmo horário, não sei. Mas é muito difícil. Eu já tive até é. casos esse ano disso, mas basta o juiz, dona Irma, com certeza, ele vai cancelar a filiação anterior e vai prevalecer a filiação nova, A última, né, doutor? a última.
registrar a presença aqui do nosso amigo Jarbas, nosso colega Jarbas Magalhães. Gilmar Ferraz faz uma pergunta aqui, doutor. Se uma empresa deseja fabricar máscaras e colocar o nome de um candidato, pode? Ô, Gilmar, aí tá cheirando a armação. Não é? Às vezes, na convenção, você pode fazer propaganda ao redor, né, nos 15 dias anteriores. E Sim. pode distribuir, inclusive, camisa destinada à convenção. Mas a convenção é mais ou menos o seguinte. Na eleição no comum, você faz uma faixa tipo vote Esmerim. Na convenção, você faz a mesma faixa, mas assim, na convenção, escolha Esmerim candidato. São coisas diferentes. Sim. Aí Sim. me pergunto assim, doutor, é que eu fiz umas camisas para a convenção e sobrou, eu posso distribuir? Aí eu pergunto assim, cá, quantas camisas que sobrou? Não, umas 2.000, não é porreta, né? Ainda fica me perguntando. Quer dizer, o cara está com malandragem, ainda fica perguntando. Então, essa hipótese aí não existe, não. Essa coisa de que uma empresa vai fazer e tal, tudo bem, se ela fizer, a lei fala que o beneficiário será prejudicado. Então, você pode ser caçado por abuso de poder econômico. Essa questão do brinde, e principalmente no dia da eleição, a gente vê isso muito nos municípios menores, né, doutor? Que determinado candidato, uma cor representa, né? Vamos supor o azul. Aí o outro candidato, outra cor representa, o vermelho. E aí vai. E aí a legislação veda a questão da distribuição de brinde e permite a manifestação individual. E aí aparece um mar de camisas vermelhas no dia da eleição, outro mar de camisas azuis, né? E aí tem uma coisinha diferente para evitar padronização, ou uma manga de uma cor, outra manga de outra. Então, esse período eleitoral ele é muito fértil, né? Em criações, né? Mas veja bem, eu já tive caso que eu advoguei, que o candidato fez um acordo lá com uma pessoa numa loja para vender as camisas da cor Sim, dele. Então sim. todo mundo ia lá e comprava. Ele dava o dinheiro, o cara ia lá e comprava, tirava a nota fiscal, entendeu? O outro comprava 5, distribuía e terminou ficando nisso mesmo. Agora, também já vi casos em que deram camisa, esse negócio de padronizar, e prefeito ter sido caçado. Quer dizer, mas há um tempo atrás, o TRE aqui era mais rígido nessa questão de cação. Hoje já melhorou um pouco. E que pese, o TSE, por exemplo, o TSE não é radicalismo danado. Agora, por exemplo, Sim. eles estão lá debatendo abuso do poder religioso. Certo? Então, eles podem caçar mandato, a depender do que eles vão terminar decidindo, se houver abuso do poder religioso. Não tem previsão legal nenhuma. Então, o indivíduo é pastor, é padre. Padre geralmente não sai candidato. Mas eu não sei como é que eles vão medir essa coisa. Por exemplo, o pastor está lá no culto, depois ele se dirige aos fiéis e pede lá o voto. Não sei se é exatamente isso, mas vai dar uma confusão do diabo. Eu, particularmente, acho um absurdo, porque se você é membro de uma igreja, é porque você acredita nela e você quer também que essa igreja tenha seu representante. Claro. Aí eu pergunto, Claro. só pode ter representante do agronegócio, né? Tem o pessoal que tem gado, os outros que são médicos, não sei. Então, quer dizer, é uma coisa complicada, mas o TSE gosta de complicar, gosta muito de complicar. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, veja bem, a eleição agora, nós temos aí 21 vereadores, né? Isso em conquista. Sim, São sim. 21 vereadores. Então, o partido ele pode lançar esse número de vereadores mais 50%. Isso. Então, você teria 21 mais 10,5, que aproxima para 11, você tem 32 candidatos. Isso. Ok. Desses 32 candidatos, 30% terá que ser de um sexo oposto. Normalmente, são mulheres. Vamos convencionar mulheres sem ofensa nenhuma. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Dá 9,6, 10. Então, você vai lançar 22 homens e 10 mulheres, é isso? É o cálculo isso. 22 homens e 10 mulheres. Aí eu queria chamar a atenção o seguinte. Muitas
muitas pessoas, muitos partidos, para poder fechar a chapa, ele coloca candidaturas que só para constar, né? O nome da mulher lá e tal, só para constar. Na verdade, não tem uma preocupação de colocar efetivo candidato. E que pese, Conquista tem uma representação muito boa, né? Tem Dona Irma, a Sim, família toda, Lúcia, né? Que tem né? é vereadora e tal. Eu Sim. advoguei para a Lúcia na época que Tomé de Souza chegou na Bahia. Ela estava com mandato ainda. É por aí. E aí o seguinte, o que é que acontece? As pessoas muitas vezes vão fazer um favor para completar uma chapa e termina se enrolando. Por quê? Sim, Do ponto de vista de cassação, o TSE cassou uma chapa lá do Piauí, cassou uma outra chapa de Cafelândia, é um município de São Paulo, aonde tinha candidatura de mulher e laranja. Por esse e outros motivos, aí recebeu dinheiro, não aplicou na campanha. Teve gente que não tinha voto, 0 voto. Nem a pessoa própria sim, votou nela. E sim, aí, o que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção para isso, para que os partidos aí, em conquista na região, ao se organizarem, não usem desse expediente. Porque uma hora sim, vai dar problema mais sério, inclusive. E você sabe que, inclusive, está sendo apurado, né? Crime, até ministro no sim, meio, não sei o quê, essa coisa toda. Isso é sim, uma questão. sim, A outra é que a lei faculta ao servidor público, a outra observação, desincompatibilização para concorrer a cargo de eleição. Então, nós temos um prazo aí de 3 meses que todo mundo, quem quiser ser candidato, o resto vai ter que sair. Então, quem sim, tem cargo de confiança de comissão sai com direito a vencimento. Né? Aliás, desculpe, sai exonerado. Então, ele não sim, recebe nada. E o servidor público efetivo, ele sai com remuneração. Então, ele tem direito a 3 meses com remuneração. Então, qual é o prazo para desincompatibilizar? Era 4 de julho, passou agora para 15 de agosto. É isso? 15 de sim, sim, agosto, que é o prazo para desincompatibilização. Inclusive, com uma coisa meio anômala, né? Porque as convenções partidárias, elas vão ser realizadas agora de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, sim, antes do indivíduo ser escolhido em convenção, ele já tem que ser é aprovado. verdade. E É, aí a administração vai ter que encontrar um meio para depois ter a prova do afastamento, etc. Mas, no geral, as pessoas saem por 3 meses para poder concorrer e é importante que elas saiam efetivamente para concorrer, para não dar candidatura laranja. E, além do mais, correndo o risco do Ministério Público, que é um órgão atuante nessa parte eleitoral muito interessante, ele sim, possa entrar com ações contra essas pessoas que desincompatibilizaram, mas simplesmente não fizeram campanha. A desincompatibilização é para fazer campanha. Então, pode ser que entre com ação para devolver o dinheiro, pode ser que entre com um processo de fraude, invente aí crime, que eu não sou muito bom em crime, não, graças a Deus. Então, uma série de coisas que pode acontecer, e aí eu chamaria a atenção das pessoas, tanto dos partidos políticos como das pessoas envolvidas, para que não se utilize dessa fraude para depois não ter consequência para todos os lados, certo? é. E o interessante que o senhor coloca aí, doutor, é porque a penalidade ela vai para toda a chapa e não só para quem foi candidato e não exerceu os atos de campanha. Do ponto Né? de Então, vista assim, eleitoral, vai para toda a chapa. é, Caça até toda a o chapa. nome. Então, pois é. Então aí complica a vida de todo mundo, né? Quem teve Exatamente. lá 2.000, 3.000 votos, 4.000 votos pode ser prejudicado porque o partido de repente lançou uma candidata que não, né? Isso dentro desse cálculo aí dos 30% de mulheres, né? Yuri faz uma pergunta aqui: os custos da pré-campanha devem ser exclusivos do partido? Os custos da pré-campanha são do partido. Agora, é evidente que é uma utopia, né, Yuri? Você chegar a Com imaginar certeza. que o Né? partido vai pagar um adesivo e tal. Eu acho que essas coisas mais visíveis tem que tomar cuidado. Tipo assim, você quer alugar um espaço físico para fazer uma reunião. Então, quanto Sim, custa isso? R$ 2.000. Aí o partido não tem dinheiro. Normalmente o partido não tem dinheiro, né? Nunca tem dinheiro. Até para pagar advogado é um sacrifício desgraçado. Ele nunca tem dinheiro para nada. é, Aí o que é que ocorre? Você vai alugar um espaço para poder você fazer o encontro.
e custa aquilo R$ 2.000. O partido não tem como pagar, ele tem que cotizar. Sim. Mas pode acontecer do indivíduo que é candidato a prefeito tirar os R$ 2.000 do bolso e entregar ao partido para ele pagar, para poder legalizar. E aí ele cometeu uma fraude, pode até, inclusive, sofrer uma ação. Porque, na verdade, ele simulou uma doação para poder o partido pagar. Então, tem que ter esse cuidado. Mas a despesa é toda do partido. Eu quero lembrar, Yuri, e você também, Edvaldo, é o seguinte, recentemente nós tivemos a cassação da Selma Arruda, senadora do Mato Grosso. E um dos motivos que levaram ela a ser cassada foi justamente pré-campanha. Ela contratou marqueteiro, gastou dinheiro, tomou emprestado, disse que tomou emprestado R$ 1 milhão, imagina. Que o vice dela, aliás, o suplente é rico, né? Parece que o suplente emprestou, deu, não sei como foi a coisa. Eu sei que terminou ela sendo eleita e não completou nenhum ano de mandato. E foi cassada uma senadora por conta disso. Então, você, vereadores, tenham cuidado para que os candidatos a prefeito e vice para poder não ter esses grandes problemas. E ainda tem um detalhe da questão do laranja lá. 30% do recurso, que se vier do fundo partidário, vai ter que ser repassado para as mulheres. Né? 30% é obrigatório, tem aquela consulta lá. Que Rosa Weber soltou foguete, não sei o quê. Então. Ô, doutor, e ainda tem um detalhe aí do Fundo Especial de Campanha, porque assim, a gente sabe, quem vivencia as eleições municipais, nós sabemos que tem uma dificuldade grande para esse recurso chegar, né, nos diretórios municipais. Então, assim, a legislação, ela deveria disciplinar essa forma de distribuição desses recursos. O que é que o senhor acha em relação a isso? Eu acho que sim, porque, veja bem, tem um critério para o partido receber. Né? O partido, nós temos no Brasil 2 fundos eleitorais. É o fundo partidário e o fundo eleitoral, que é o da eleição. Aquele fundo partidário lá é o que o partido recebe anualmente para poder pagar sua despesa, etc. E dificilmente chega no interior também. Né? É a coisa mais rara do mundo. E o fundo agora, o fundo eleitoral, que é de 2 bilhões e 34 milhões, alguma coisa, o critério dele é distribuído por número de deputados, senador, número de votos. Você faz um cálculo e pronto, e recebe o dinheiro. O tribunal disponibiliza esse recurso para o Partido Nacional. Ele vai distribuir como ele quiser nos estados. E aí os estados distribuem como ele quer nos municípios. Então, é meio complicado. Não há um critério objetivo. É igual a propaganda também eleitoral, né? Propaganda eleitoral, você tem um tempo. Mas, na verdade, quando o partido diz assim, não, você não, você não tem voto, não vai fazer nada. E aí não bota a gente no ar e pronto. É mais ou menos isso. Então, é dividido dessa forma. A propaganda eleitoral também, vai ter 20 minutos de bloco diário, de rádio e televisão, né? Só para prefeito, vereador não tem programa. E nós vamos ter mais 70 minutos de inserção. Os 70 minutos, 28 para vereador e 42 para prefeito e vice. Só que esses 28 para vereador, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você for dono do partido, você dá João, Pedro, Paulo, Antônio, exclui Maria e tal. Então, é mais ou menos o mesmo critério da questão do dinheiro. Uma pergunta aqui de Gabi. Um pré-candidato poderá fazer obras com recursos exclusivos, como pregos e calçamentos, poderá incorrer em abuso de poder econômico? Qual é o momento mais propício para ajudar uma ação? Ela quer saber, eu acho que no caso de doações, né, se pode ocorrer abuso de poder econômico. Pode, sim. Pode, Né? Veja bem, o candidato ele não pode dar nada. Né? Em que pese, eu mesmo sempre coloco que tem setores da justiça que acham que é o candidato que vai atrás para dar dinheiro, para dar cimento, para dar telha. Quando, na verdade, o reeleitor procura muito isso. Né? Então, tem esse equívoco. Mas o tribunal acha que o político é que corre atrás para fazer doação. Agora, você me pergunta, é Elisa, a menina, né? O nome dela. Você pergunta, se, por exemplo, um candidato chegar numa comunidade e lá for consertar uma quadra, né? Ele for colocar equipamentos, isso se constitui abuso de poder.
econômico. Eu tive até um caso aqui, antes na Bahia, que no intervalo da eleição, naquele horário de meia-noite, e sim, no horário de meio-dia, desculpa, para almoçar, uma coligação, ela deu comida para os fiscais. E aí, como não tinha um certo controle, algumas pessoas que não eram fiscais comeram também. E depois foram sim. denunciar. E aí deu uma confusão, rapaz. Você imagine, né? Um negócio de uma quentinha. Então, Imagina. o critério é que candidato é sempre complicado. Né? Tem uma pergunta aqui de Edvaldo Ferreira, meu pai, está nos acompanhando aqui. Pronto. Houve alguma alteração na prestação de contas? Não, não houve alteração. Alteração, não. É a mesma Sim. coisa, né? É um mais e menos. O problema todo é contador, né? Você tem que contratar um contador para poder ajudar na campanha. É, é, Houve uma alteração no prazo, né? No prazo de entrega, sim. prazo de julgamento, tá? Mas isso aí é questão burocrática. Agora, Né? Edivaldo, não teve absolutamente nenhuma mudança em relação à prestação de conta, não. Tem uma pergunta aqui de Christian, sobre fotos, como fotos de pré-candidatos podem ser postadas nas redes sociais? Pode ser Alguma que nem você vedação? diz. É o quê? Tem alguma vedação em relação a postar fotos Não, da não. forma Você que. pode postar dizendo que você é pré-candidato, entendeu? Que vai melhorar a cidade, uma série de coisas. Você só não pode falar a palavra mágica, vote em mim. Por Né? exemplo, se você estiver advogando, quem estiver advogando com um candidato a prefeito, por exemplo, é aconselhável que nas fotos que ele põe na rede social, ele não coloque o número do partido. Porque muita gente coloca o número do partido, na verdade é o número dele, né? E aí Claro. tá lá, 25, aí bota o número do DEM. 15. Esse ano até ficou até bom para o MDB, né? Porque além de Não ser 15 foi? o número, a data é 15. Então aí É. você pode botar no dia 15, entendeu? Então tem um. Mas Ontem, contrate um marqueteiro. ontem eu estava conversando isso com o nosso colega Átila. No dia 15, vote. É. Interessante, né? É, registrar a presença aqui dos nossos amigos Manuel Jorge, Irenaldo, lá de Brumado, minha querida irmã Nina, Dante Guzmão, Elber Barreto, um abraço, Elber, Jacó. Elber faz uma pergunta aqui. Com o uso das mídias sociais ou o impulso através das redes, pode constituir abuso de poder econômico, caso o candidato invista muito dinheiro nesse tipo de publicação? Eu acho que ele quer perguntar isso em relação agora à pré-campanha, né? Não, Porque no veja bem, momento da campanha, na pré-campanha não pode ter impulsionamento, né? sim, Só pode ter impulsionamento depois do dia 27 de setembro, que é quando começa a propaganda eleitoral. Então, sim, não pode haver impulsionamento, mas na campanha pode. Não há nenhum problema de você gastar. Você pode, por exemplo, dizer que vai fazer campanha só pela internet. Você vai ter é. que registrar os domínios que você tem, essa coisa toda Prestar contas, né? a justiça eleitoral, claro, pagar, prestar conta. Mas É. não tem grandes consequências. Registrando a presença do nosso amigo aqui também, doutor Ademir, Bruno, contador também, que atua nessa área eleitoral. É, mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Doutor, em relação às condutas vedadas, como é que ficou isso aí depois dessa mudança da data das eleições? Olha, ele ficou no mesmo, só que você jogou um prazo um pouco mais para frente, né? Não há Sim, modificação. Por exemplo, nos 3 meses não pode isso, isso e isso. Continuou os 3 meses. sim, Porque teve sim, alguns prazos que foram para frente, né? sim, Teve que ser empurrado para frente. Por exemplo, o único prazo que mudaram expressamente, porque a lei diz o seguinte: os prazos já vencidos estão prescritos, né? sim, A exemplo, o secretário municipal tinha 6 meses para se desincompatibilizar para ser candidato a vereador. Está prescrito. Mesmo que tenha 6 meses, não vai adiantar nada. Agora, os prazos a vencer é que foram todos deslocados. Por exemplo, a eleição, a propaganda eleitoral, ela foi para 9 de outubro, a propaganda gratuita.
que ela sim, era em agosto, foi para 9 de outubro, para começar, porque é 3 meses antes da antivéspera da eleição. E aí as coisas da sim, verdade continuam a mesma, a exceção, não é exceção, é a questão da desincompatibilização de 3 meses, que sim, mudou sim, de 4 de julho para 15 de agosto. Para 15 de agosto. sim. Mas Essa, essa, o resto essa é o mesmo. questão essa questão da propaganda institucional, eu vi até que recentemente o senhor ajuizou até uma ação para que o município, o Poder Executivo, ele pudesse fazer a propaganda institucional, mesmo no período vedado, em relação à pandemia, para a Justiça Eleitoral autorizar, não foi isso? Foi isso. Inclusive, nós ganhamos lá, foi de Piauí. Sim, sim, Agora, a emenda constitucional já alterou, né? Já colocou aquilo que eu já ganhei lá numa ação, sim, já está aqui sim. na emenda. Você pode fazer De no seu forma expressa, município né? propaganda que envolva o Covid, né? Sim, Só maravilha, a pandemia, não pode fazer de outra coisa. E agora ele maravilha. tem um cálculo, que era 3, calculava de acordo com o trimestre, agora é com quadrimestre, tá? Mas aí é o É, secretário que resolve a vida dele, né? é. Doutor, nós temos um quadro aqui na nossa live que se chama Café com Chimango. O senhor que vem muito à conquista, o senhor deve tomar um cafezinho, comer um chimango, levar um chimanguinho para Salvador. Então uma parte aqui mais informal da nossa live. E aí é mais um bate-bola. Então eu gostaria que o senhor me indicasse aí um livro, uma série e um filme para as pessoas que estão nos acompanhando hoje à noite. Rapaz, o livro, eu tenho um caminhão. Agora, eu aconselharia, até porque eu estou fazendo campanha para mim mesmo, né? Que Ah, as pessoas lessem o livro O Fundador. É de um o autor chamado fundador? O Fundador, de Aidano Roriz. Ele é um baiano de Juazeiro, Sim, mas reside em Portugal. Esse livro fala da chegada de Tomé de Souza à Bahia. maravilha. Eu tô até relendo esse livro, justamente por isso, porque eu tenho um projeto de trazer os restos mortais de Tomé de Souza para o Brasil, né? Aí já estive em Portugal, a gente já estava, inclusive, fazendo tratativa com o Itamaraty para poder resolver isso, Sim, quando veio a pandemia. E a gente já está há um bom tempo com essa coisa. Então, eu aconselho, porque vocês vão conhecer, quem lê o Fundador vai conhecer um pouco a Bahia, vai maravilha. conhecer a forma da história, de como chegou, mesmo sendo um romance Sim, mais romancizado, mas é interessante. que bom. Uma série, um filme, o senhor costuma assistir séries? Não assisto nem série nem filme, estou fora, eu só leio. Me diga uma referência política no Brasil e uma no mundo. Rapaz, Ulisses Guimarães, no Brasil. Ulisses Guimarães. No mundo, Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra Maravilha. da Inglaterra. Acarajé ou Abará? Acarajé. Acarajé. Esporte favorito, eu acho que eu até sei qual é, mas me diga aí. O senhor é torcedor do Vitória aí, em Salvador, né? Não, Deus me livre, eu sou torcedor do Bahia. Mas favorito, futebol. Futebol. Doutor, nós estamos chegando no finalzinho da live, o tempo passou rápido demais. Eu acho que depois, se eu tenho disponibilidade para a gente fazer outra, tirar mais dúvidas aí dos pré-candidatos. Gostaria de lhe agradecer muito por esse tempinho que o senhor compartilhou conosco aqui, compartilhou esse conhecimento, experiência. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os amigos que estiveram conosco até agora. Olha, eu queria agradecer por a oportunidade também. Agora eu já não aguento mais live, viu? Rapaz. Eu tô querendo juntar, entendeu? Juntar. Eu Live só tá faço uma, complicado. uma por semana. Não, aqui eu hoje já fiz duas hoje. Eu vi no seu Instagram. Aí amanhã tem mais, não sei o que, eu não estou aguentando, não. Mas é o caminho, né? E também é o Com seguinte, certeza. a gente, na verdade, quando faz uma live dessa, e tem muita gente que vai para tirar dúvida, a gente colabora um pouco com Sim, essa questão social, né? De poder ajudar as pessoas, isso é interessante. E eu não tenho muita coisa, não, a não ser agradecer a você pela oportunidade. E logo, logo eu quero, inclusive, voltar à conquista, que eu estou, acho que mais de 3 meses que não vou aí.
Mas tá todo mundo com medo, né? E vamos, É, é. o medo vai passando à medida que o tempo vai passando. E eu logo quero estar aí. Talvez na próxima semana já esteja aí. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado àqueles que nos assistiram. Doutor, um abraço e muito obrigado aí, viu, pela atenção e por ter investido esse tempinho aí conosco, tá bom? Forte Certo. abraço. Tá.